assunto agora é educação inclusiva. E para falar sobre esse assunto, nós estamos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o advogado Luiz César Esmanhoto, que é especializado em direito educacional. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar contribuir para tirar algumas dúvidas da população em geral. Bom, para começar, o que é educação inclusiva à luz do direito? À luz do direito, felizmente, o nosso país já há alguns anos caminhou com uma série de leis espaçadas e acabou chegando ao que a gente chama o Estatuto do Deficiente. E por essa legislação toda, a gente tem a sociedade, o país, as famílias, as escolas, enfim, todos nós temos hoje uma obrigação muito grande com as pessoas portadoras de alguma deficiência. Isso vale para as questões sociais, isto vale para as questões educacionais, isto vale para o mercado de trabalho, enfim, há uma obrigação genérica, né, de todos nós permitirmos a inclusão das pessoas com deficiência, e inclusão no sentido mais amplo da palavra, né? As pessoas portadoras de alguma deficiência, seja ela qual for, têm direito ao convívio social, né, ao mercado de trabalho, à educação e assim por diante. Então, claro que isso trouxe uma mudança comportamental em toda a sociedade, né, e principalmente na área educacional. Até então, a gente tinha uma legislação dizendo que as crianças deveriam estudar preferencialmente em escolas regulares e não em escolas especializadas, como era há 20 ou 30 anos. E por um entendimento assim, pacificado já tanto do judiciário quanto da sociedade, quanto dos próprios educadores, né? Essa educação feita na escola regular das crianças com alguma deficiência, ou preferencialmente, eu diria assim, quase sinônimo hoje de obrigatoriamente. Então, as famílias e as crianças têm, sim, direito a uma escola regular. Claro que, dependendo da deficiência, do seu grau, isto, às vezes, não é recomendável até para a pessoa ou a criança com a deficiência. Evidentemente que a criança com deficiência vai ter uma atenção especial, vai ter um projeto educacional individualizado para ela, né, mas ela, de certa maneira, precisa ter um mínimo necessário, né, de discernimento, de cognição, para conseguir ter, de fato, uma evolução, né, na escola regular. Claro, como eu disse, que algumas deficiências e alguns graus de deficiência não irão permitir isso, e aí é o caso de, então, se buscar uma escola especializada naquele tipo de deficiência. Mas, de uma forma geral, de uma forma genérica, as crianças hoje têm, sim, direito de frequentar as aulas e frequentar uma escola regular. Isso visa também, né, uma integração social com as demais crianças, né, que, desde pequena, costumam a ter um bom e salutar convívio, até eu diria, com as pessoas portadoras de deficiência. Agora, quais são os direitos dos pais que matriculam os filhos em uma escola, os filhos com deficiência numa escola regular, e quais são os deveres das escolas? Tá, então vamos lá. Como eu disse, as famílias têm esse direito garantido por lei. Isso significa dizer que esta criança estuda numa escola regular nas mesmas condições do que uma criança que não possui algum tipo de deficiência. Então, por exemplo, eu não posso cobrar taxas adicionais, né, porque a criança precisa de um tutor para acompanhá-la, por exemplo, ao banheiro, ou precisa de um tutor para acompanhá-la no momento do intervalo, ou mais ainda, né, dependendo da deficiência da criança, às vezes é necessário um tutor que fique o tempo inteiro, né, durante todo o período escolar, sentado ao lado da criança com deficiência para dar o apoio que ela precisa. Então, durante alguns anos, né, voltando aí talvez a 10, 5 anos atrás,
algumas escolas entendiam que este custo adicional, que evidentemente existe, deveria ser cobrado da família que colocava essa criança com deficiência na escola, mas, como eu disse, a legislação se modernizou e esta responsabilidade hoje por esta inclusão não é só da família, e por isso não é justo que ela tenha que pagar um valor superior ao que seria a mensalidade regular de uma criança sem deficiência, e nem é só da escola, que evidentemente também não poderia ser penalizada em ter esses custos adicionais sem poder repassar isso para as mensalidades. Então, o que as escolas têm que fazer? Elas têm que projetar e estimar uma quantidade de tutores que ela venha a precisar, por exemplo, para o ano de 2023, inclui isso na sua planilha de custo, isso é o que vai fixar o valor da sua mensalidade, e aí eu diria que toda a sociedade está pagando talvez um pouco a mais de mensalidade para que a escola possa ter disponível esses tutores ou essas pessoas encarregadas de melhorar e facilitar a inclusão da criança. Então, olhando por um lado de direitos e obrigações, a família tem direito a colocar a sua criança com deficiência numa escola regular e ter o custo exatamente igual ao de uma criança regular. E a escola, por outro lado, tem a obrigação de ter a infraestrutura necessária, incluindo a física, né, de acessibilidade, ter toda a infraestrutura necessária e também a infraestrutura humana para poder receber essa criança com deficiência e poder prestar o seu serviço educacional exatamente no mesmo custo que as demais famílias. E tanto as famílias quanto as escolas entendem bem isso? A relação entre essas partes é uma relação tranquila ou tem muita judicialização? Tem muito conflito, felizmente hoje pouca judicialização, mas tem muito conflito sim, Luciano. A gente vê muito conflito de famílias que entendem que as obrigações das escolas vão além daquilo que seria razoável, e a própria legislação fala em razoável, usa muitas vezes esta expressão do razoável, e aí, por exemplo, a gente vê muitas famílias brigando porque interpretam a lei no sentido de que a criança tem direito a um professor individualizado, e o professor individualizado com pós-graduação, com especialização em educação inclusiva. E a lei não garante isso. A lei diz que a escola tem que ter profissionais devidamente qualificados em educação inclusiva, e que a criança que precisar terá um atendimento individualizado. Mas não quer dizer necessariamente um atendimento individualizado de um professor. O professor da turma é o professor da turma, incluindo as crianças regulares e as crianças com deficiência, embora não me agrade muito usar essa expressão de criança regular. Mas o professor é único. E, claro, para algumas atividades ou em vários momentos, se ele precisar que a criança tenha um atendimento individualizado, as escolas são obrigadas a fornecer, mas não um outro professor em sala, mas sim, a gente tem procurado chamar de tutor ou de um acompanhante, como eu disse, depende muito da própria deficiência, né? E esse acompanhante, evidentemente, que é orientado pelo professor, orientado pela direção, orientado pela coordenação pedagógica, esta pessoa executa as atividades que forem necessárias para que a criança tenha, sim, o melhor serviço possível dentro desta razoabilidade. Mas isso, como eu disse, tem famílias que exigem um atendimento individualizado e pessoal de um professor especializado, e eu já tive até demandas judiciais a este respeito, e por outro lado tem escola que entende que ela talvez não precise dar tanto atendimento ou tanta estrutura assim para aquela determinada criança. E aí surgem os conflitos, mas felizmente, como eu disse, acho que hoje em dia a judicialização vem caindo muito, ela é cada vez menor e as famílias e a escola entendem que juntas elas têm uma obrigação em comum, que é oferecer o melhor serviço educacional possível para aquela criança que é portadora de algum tipo de deficiência. Então quer dizer que as escolas, elas além de investir nesses profissionais capacitados para a educação inclusiva, elas também precisam investir num constante treinamento?
Sim. É comum até, por exemplo, essa tutoria, que eu estou chamando de tutoria, né? Desse acompanhante individual, quando isso é necessário, varia muito de escola para escola e da própria deficiência, né? Mas a gente vê muito esse trabalho sendo muito, muito bem feito por estagiários de psicologia, por exemplo, ou por estagiários de pedagogia, né, que já têm uma boa formação técnica, né, tanto da psicologia como da pedagogia, como eu disse, dependendo da deficiência, e aí acabam fazendo esse trabalho, né, não por isso que eu prefiro a expressão tutor do que acompanhante individual, né, e fazem muito bem esse apoio, esse atendimento individualizado. Além disso, a lei também diz que as escolas são obrigadas a elaborar para cada criança portadora de deficiência um plano individualizado de estudos. Por exemplo, as metas que se exigem de uma criança de 7 anos de idade que não tem deficiência são aquelas que a pedagogia define para a série em que ela se encontra. Uma criança com os mesmos 7 anos que está inserida na mesma turma, dependendo da deficiência dela, evidentemente que as metas para ela atingir até o fim do ano não são as mesmas, né? Ela vai ser, ou vai tentar ser alfabetizada, ela vai ter a educação, mas voltada dentro de uma realidade dela, ou seja, ela tem limitações cognitivas, tem. Evidentemente que eu não posso pôr para ela as mesmas metas que eu coloco para as crianças que não possuem deficiência. Então, isso é um dever da escola também, né? Criar esse plano individualizado, e isso muitas vezes, eu até sugiro sempre que façam isso, deve ser construído com a família. Porque, claro, que você também existem correções de rota, né? Eu programei para ao longo do ano letivo determinadas metas, e dependendo de como a coisa começa a andar e se desenrolar, pode ser que eu possa aumentar os meus objetivos e as metas a serem atingidas por essa criança, assim como pode ser que eu precise reduzir os objetivos e as metas originalmente traçadas. Isso é uma viagem planejada, né? A gente planeja a viagem e, às vezes, no curso dela, a gente precisa fazer as necessárias correções. Mas é fundamental que se entenda isso, né? A escola tem o dever de criar este roteiro, essa estrada a ser percorrida pela criança, com a ajuda da escola e muito da família, porque também muitos dos conflitos que a gente percebe é a família agindo mais como uma terceirizadora da educação do filho. E a educação, seja da criança com deficiência ou da criança sem deficiência, a educação é um processo conjunto família-escola, né? E com a criança que possui algum tipo de deficiência, esta simbiose família-escola é mais forte ainda, ela é mais necessária ainda, né? Então, quando as partes começam a ter essa percepção, eu diria que os conflitos acabam, elas precisam caminhar juntas, né, nesse processo educacional. E aí, claro que os dois lados desejam exatamente a mesma coisa, a melhor formação possível para aquela pessoa, para aquele ser humano que talvez tenha alguma limitação, né, alguma deficiência, mas o objetivo continua o mesmo. Tá certo, um tema muito interessante. Dr. Luiz César, muito obrigada pela entrevista, pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde. Foi um prazer. Uma boa tarde a todos. Nós conversamos com o advogado Luiz César Esmanhoto, especializado em direito educacional, que nos falou sobre a educação inclusiva.